Olha aqui que estúdio lindo, esse estúdio da Corteva, trazendo as principais questões, debates, especificidades, lançamentos, tecnologias e novidades para você, nosso querido amigo e parceiro produtor rural. E claro, né, falando das áreas mais importantes e as principais dores hoje pelas quais, então, a agricultura passa e, claro, trazendo essas tecnologias para vocês. Eu estou aqui com o André Batista, ele que é líder de herbicidas. Seja muito bem-vindo, André. E que bonito esse cenário, não? Não, o cenário aqui é muito bonito e mais uma vez agradeço aqui a conversa aqui, o bate-papo, viu, Renato? Bom, já antes da gente entrar na especificidade, eu queria saber de você, André, qual que é o sentimento de estar aqui nesse grande evento? É o maior festival de cultura agro, então, que a gente tem do mundo. E, claro, levando e fazendo essa referência entre campo e cidade. Como maior evento da cultura agro do mundo, tinha que acontecer no Brasil, tá? E tinha que ter a Corteva junto ao agricultor nesse evento. Aqui a gente tem muitos convidados de todas as partes do Brasil, de diferentes culturas. Então, uma oportunidade única da gente trocar informação, conversar, ouvir, entender o agricultor e, com isso, entender as melhores formas que a gente pode levar o agricultor a produzir mais e melhor e seguir alimentando o mundo como faz o agricultor brasileiro. Exatamente. Agora eu já gostaria de começar falando da sua área específica, do segmento então que a gente tem de herbicidas. As principais dores hoje que a gente tem dos nossos produtores rurais, a gente sabe que a gente passa por um inverno mais chuvoso e aí vem a questão realmente de atender o que está acontecendo no momento atual. Como é que vocês fazem realmente esse alinhamento junto aos produtores? Como é que vem essas novidades e tecnologias? Bom, como você bem disse, o inverno esse ano ele está sendo mais chuvoso. Então isso muda um pouco o planejamento que o agricultor estava para começar um plantio de uma soja ou de um milho, muda totalmente o planejamento dele. Porque com as chuvas vai estar vindo um novo fluxo e um fluxo antecipado de plantas daninhas. E muitas vezes o agricultor ele estava fazendo um planejamento pensando num outro cenário, tá? E agora isso mudou e ele vai ter que fazer ajustes na forma, no manejo que ele estava planejando para tentar endereçar e resolver os problemas que ele vai ter talhão por talhão. E a gente sempre fala, Renata, que planta daninha realmente é talhão por talhão. Não tem receita de bolo e tudo. Então, cada vez mais a gente está junto, a Corteva está junto do agricultor e levando a melhor solução para ele em manejo de plantas daninhas, talhão por talhão. E hoje as preocupações dele dá para a gente dividir um pouco entre norte e sul, tá? Quando a gente vai para o norte, ele tem algumas preocupações. Capim pé de galinha, por exemplo, é uma preocupação muito grande dos agricultores no norte. Podemos colocar aí também vassourinha de botão e caruru chegando bastante na última safra. Então hoje, além de trapoeraba e outras plantas daninhas. Então hoje, essa é o que o agricultor está mais preocupado em opções de manejo e controle. E o agricultor, ele não pode pensar somente em planta daninha A, B ou C. Ele vai ter que sempre olhar o complexo de plantas daninhas. Quando a gente fala, por exemplo, capim pé de galinha ou vassourinha de botão, ele vai ter que pensar na melhor alternativa para controlar as duas, tá? E um ponto de atenção que a gente sempre fala para o agricultor é que imagina quando você faz uma decisão errada, quando você não olha o manejo complexo de plantas daninhas como um todo, numa decisão errada, você sai perdendo de 15% a 40% na performance de produto para controlar a capim pé de galinha, por exemplo, por causa de antagonismo. Fez escolhas erradas de produto, pensando num alvo e acabou prejudicando o outro. E aqui o que encaixa o carro-chefe nosso de amplo crescimento no norte para essa situação é o Paxeu, tá? Que ele vai ser um produto para fazer dessecação de pré-plantio de soja com controle de folhas largas, residual, longo residual para folhas largas e estreitas e o mais importante,
ele não tem antagonismo com graminicida. Então ele pode associar outro e entregar o controle de complexo ao produtor. E quando a gente vai para o sul do Brasil, tá, a gente tem, claro, a principal planta daninha segue sendo a buva. Tá? E esse ano, com o inverno chuvoso, a buva ela já está aparecendo, seja nas áreas que já estão colhidas ou sendo colhidas de milho, tá? E a buva ela já está aparecendo. E aqui, o que a gente fala e vê nesse cenário? O agricultor ele tem que fazer um manejo agora na pós-colheita do milho, porque essa buva que está vindo, ele vai demorar uns 3 meses e meio para o plantio. E ele não pode deixar essa buva crescendo durante 3 meses, porque daí o manejo dele lá próximo ao plantio vai ficar pior e mais caro. Então, a gente está fazendo essa recomendação muito forte junto aos nossos parceiros no Sul, junto às cooperativas, para que faça o manejo, principalmente de buva e outras, agora na pós-colheita do milho, aonde que o manejo vai ficar melhor e quando ele vai ter um custo menor, pensando no que fazer lá na frente. E aqui também, Renata, o Paxel encaixa muito bem nesse cenário, onde eu vou ter o controle da buva e um residual prolongado, ou seja, ele vai plantar lá na frente no limpo com o residual que entrega. E um outro ponto também de atenção, aí agora eu estou falando mais da que a gente chama de sul frio, né? Onde eu tenho cereais de inverno agora, plantio de trigo e tudo, Campos Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A principal planta daninha lá, em termos de atenção do agricultor, vai seguir sendo a buva, que ela está amplamente também presente nessa região. Só que uma planta daninha que vem crescendo, lá também é o caruru, tá? Que é o famoso caruru, problema nos Estados Unidos, Argentina e tudo, e que deu as caras aqui no Brasil na última safra. E um recado aqui para o agricultor é, de novo, ele tem que olhar o complexo de plantas daninhas, olhar quais são as ferramentas que mais vai encaixar dentro do manejo dele, pensando buva e caruru. Se ele olha somente uma, acaba escapando outra, o prejuízo vai ser o mesmo ou maior. Então, sempre olhar como alternativas de manejo para ambas as plantas daninhas. Bom, fechando aqui, então, eu gostaria, André, que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos, nossos produtores rurais que nos acompanham. Qual é a mensagem que tem que ficar realmente para essa questão, para esse nosso bate-papo de hoje, tocando nesse ponto principal, então, em relação aos herbicidas? Então, deixa o seu recado ali para eles. Bom, amigo produtor, manejo de plantas daninhas, ela não é uma receita de bolo. Cada talhão tem a sua particularidade e precisa ter um tratamento ajustado, adequado para resolver as suas necessidades. Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.